Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tentar concluir, sem nunca esgotar, é claro, o assunto que tratamos no vídeo passado sobre o pecado da omissão. Mas vamos implorar a luz do Espírito Santo. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Como eu dizia, nós vamos concluir esse nosso ensinamento sobre o pecado da omissão. Que, aliás, raramente eu digo para vocês, eu me lembro de confessar. Eu me lembro de confessar os pecados que eu cometo. Mas por pensamentos, palavras e obras, mas eu tenho me esquecido do bem que eu poderia fazer e não faço, e do mal que eu poderia evitar e não evito, né? O pecado da omissão. No vídeo passado, nós fundamentamos o nosso ensinamento com os evangelhos de São Mateus, de São Lucas e o apóstolo Tiago na sua carta, a palavra bíblica de Deus. Hoje eu gostaria de destacar um ponto do catecismo da nossa igreja, a igreja que é mãe e mestra da verdade. É o corpo, é o Cristo total. É o corpo de Cristo, cabeça e membros, que perpetua na história a missão de Jesus de ensinar. Nós estamos, então, destacando hoje o ponto 1868 do Catecismo. São alguns pontos que tratam da proliferação do pecado, a expansão do mal, a expansão da vida pecaminosa da humanidade. Este ponto 1862 ensina o seguinte: o pecado é um ato pessoal, mas, além de ser pessoal, nós temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos. É fácil que venha à nossa lembrança a passagem do assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? O que é que Caim responde para Deus? Eu por acaso sou guarda do meu irmão? Isto é, o que eu tenho a ver com meu irmão? E a igreja vem nos lembrar que nós temos sim responsabilidade. Nós também responderemos por pecados que outras pessoas cometem quando cooperamos com esse pecado ou não não fazemos oposição, me falha o português agora, não fazemos oposição suficiente para evitar o pecado. De que maneira? Diz a igreja, tomando parte neles direta e voluntariamente. Então, eu vou sair, meus companheiros vão fazer baderna, vão fazer bagunça,
vão estuprar, vão violentar, vão desrespeitar, vão roubar, e eu no meio deles, abrindo portas, abrindo janelas. Eu dei um exemplo bem drástico, mas em que cada um de nós deve fazer uma revisão de vida e pensar como é que direta e muitas vezes voluntariamente, em sã consciência, eu participo do pecado do outro. Isso é uma realidade? Infelizmente é. Quando é que eu sou responsável, sou chamada a responder pelo pecado do outro? Quando eu coopero com esse pecado. Segundo ponto, quando eu mando fazer pecado, quando eu aconselho fazer pecado, quando eu aplaudo, elogio o outro quando peca e aprovo o pecado do outro. Eu acho que está um pouco na moda mães e pais modernos, moderninhos, que é o que me ocorre, gente, que elogiam o filho porque pega todas as meninas na festa e volta em casa como um pavão, né? Se vangloriando de quantas beijou, com quantas teve relação sexual, quanto que bebeu. Aplaude, elogia e acaba provando. Também as meninas, porque finalmente virou mulher. Poxa, virou mulher de que jeito? Se entregou nas mãos do namorado. Agora ganhamos mais uma mulher na nossa casa. Pai e mãe coniventes com o sexo fora do matrimônio. Quando é que eu me torno responsável pelo pecado do outro, no pecado do outro? Quando eu não denuncio o mal que está acontecendo, como já disse no vídeo passado, quando não nos esforçamos por impedir, quando somos obrigados a isso. O namorado que traz, o filho que traz a namorada para dentro de casa, ou vice-versa, a filha que traz o namorado, para dormirem no mesmo quarto, na mesma cama, para dentro de casa. Porque se eu não fizer isso, eles vão para motel, eles vão fazer isso em outro lugar, e vão correr perigo de vida, e eu vou acolher isso na minha casa. Vocês me desculpem, mas eu estou me colocando como pai e mãe na posição de responsável pelo pecado deles. Imagina que eles vão pensar em pecado, não estão nem... Pois você tem obrigação de ensiná-los. Você tem obrigação de educá-los. Ah, mas a senhora está falando para a gente lá do século passado. Vê se atualiza. É isso que a gente escuta. Mas a verdade não se deixa abafar por situações ou por argumentos que não se sustentam. E, finalmente, quando é que eu me torno responsável pelo pecado do outro? Quando eu protejo os que praticam o mal. Uma das formas de proteger o mal, a malignidade, é através das leis. Então, há os políticos que aprovam leis que são malignas, vão frontalmente contra a vida, contra os princípios da família. Políticos e magistrados que aprovam leis que vão nesse sentido,
na contramão da vida, da família, do bem comum, vão responder por todos os pecados que outros cometerem, supondo e tão somente porque estão protegidos por uma lei. Quero encerrar citando um trecho que eu li num recorte que colocaram num poste. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles, o mais frágil dos nossos inimigos, ou do nosso inimigo, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E como não falamos nada, já não podemos dizer mais nada. Façamos o bem, evitemos o mal enquanto temos tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.